1 Coríntios capítulo 16. Oferta para o povo de Deus. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei às igrejas da Galácia. Nota de rodapé 1. Paulo responde a mais uma das questões levantadas pela igreja em Corinto. 1 Coríntios 7:1, 1 Coríntios 8:1, 1 Coríntios 12:1. E organiza uma grande ação de levantamento de recursos envolvendo as igrejas da Galácia e da Macedônia. 2 Coríntios 8:1, 2 Coríntios 9, do versículo 1 ao 4, Atos 24:17. Com o objetivo de socorrer a igreja em Jerusalém, que estava padecendo por causa da forte crise que se abateu sobre Israel por volta do ano 45 depois de Cristo. E devido às constantes perseguições aos crentes, especialmente em Jerusalém, Romanos 15:26, Atos 11:28, Atos 8:1, Hebreus 10:32, 1 Tessalonicenses 2:14. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Nota de rodapé 2. Paulo faz a primeira referência ao ato de que as reuniões da igreja cristã já estavam ocorrendo costumeiramente aos domingos, em homenagem e celebração ao dia do Senhor, o dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou. Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 1:10, Lucas 24, do versículo 1 ao 6. As ofertas eram recolhidas durante os cultos, como uma forma de adoração ao Senhor. Todos deviam contribuir de forma espontânea e regular, cada qual à medida do seu ganho semanal. Justino Marte, um dos chamados pais da igreja, relata que em sua época, 150 depois de Cristo, era tradicional os crentes trazerem seus dízimos e ofertas todos os domingos a fim de cooperarem com a obra do Senhor. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Nota de rodapé 3. Paulo e os demais apóstolos sempre se preocuparam com a transparência na prestação de contas e responsabilidade financeira das igrejas como demonstração de bom testemunho. Por isso, determinou que o dinheiro arrecadado não fosse tocado. A igreja deveria separar alguns homens de confiança que teriam como desafio missionário a tarefa de servir ao Senhor, como auditores e guardiães dos recursos doados pelos coríntios. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 16 ao 21. Os nomes de alguns dessa comitiva estão registrados em Atos 20, do versículo 3 ao 6. Projetos e pedidos pessoais. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente, eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo, para onde quer que eu tenha de ir. Nota de rodapé 4. Paulo, apesar de fazer todo o possível para não ser um peso financeiro para ninguém, 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao 12, contava com a ajuda dos irmãos para prover suas viagens e obras missionárias no inverno mediterrâneo, novembro a março. Era praticamente impossível navegar. Atos 27, do versículo 9 ao 12. Em Atos 20, do versículo 2 ao 16, temos o registro de como esses planos se realizaram. Porquanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir,
Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Nota de rodapé 5. Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios em Éfeso, onde estava. Desejava subir até a Macedônia e visitar os filipenses e outras igrejas ao norte da Grécia, para então passar um bom tempo ensinando e fortalecendo a fé da igreja em Corinto. Pensou primeiro em ir direto para Corinto, mas mudou de ideia. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 12 a 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Pentecostes significa o 50º dia do Pentecostes, ao passo que Pentecostes tem a ver com os 50 dias de celebração da festa das primícias, Levíticos 23, do versículo 10 ao 16, as 7 semanas após a Páscoa. A porta aberta era uma expressão conhecida entre os cristãos e tinha a ver com alguma oportunidade concedida por Deus para servi-lo diretamente ou ao seu reino. Os inimigos ou adversários se referem aos artífices pagãos que produziam miniaturas de prata do templo da deusa Ártemis e o grande número de pessoas pobres e incultas que depositavam fé nesses amuletos. Atos 19, do versículo 23 ao 34. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Nota de rodapé 6. Paulo envia Timóteo e Erasmo, 2 irmãos e missionários em quem muito confiava, a Macedônia, Atos 19, 22, e depois a Corinto. Todavia, Timóteo era adolescente e um tanto tímido, apesar de muito firme em Cristo, e Paulo zelava para que a igreja o acolhesse com respeito e carinho fraterno. 1 Coríntios 4, 17, 1 Timóteo 4, 12, 2 Timóteo 1, 7. Erasto era crente de Corinto e administrador da cidade, Romanos 16, 23, Atos 19, 22. A segunda carta de Paulo aos Coríntios revela que a situação da igreja havia piorado. Tito conseguiu resolver parte dos principais problemas e preparar o caminho para a chegada de Paulo. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, 2 Coríntios 2, do versículo 1 ao 12, 2 Coríntios 8, 16. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora, de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Fazei tudo com grande amor fraternal. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto suplico-vos agora, que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaio, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Nota de rodapé 7. Estéfanas, Fortunato e Acaia levaram a carta dos Coríntios ao apóstolo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Buscaram seus conselhos e supriram parte do carinho e da comunhão que Paulo ansiava ter com toda a igreja. A atitude espiritual e sacrificial desses irmãos aliviou o coração aflito de Paulo em relação às muitas dificuldades e pecados entre os crentes de Corinto.
Saudações e a bênção final. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Nota de rodapé 8. Paulo se refere às comunidades cristãs situadas nas províncias romanas, na Ásia, atualmente a região onde se localiza a Turquia Ocidental, em que estavam Éfeso e várias cidades menores ao redor. Atos 19:10. Durante a vida ministerial de Paulo, todas as pessoas ao longo da província e cercanias ouviram o Evangelho. As igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis também estavam incluídas nessa saudação do apóstolo. Colossenses capítulo 4, do versículo 3 ao 16. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Áquila e Priscila, variante do nome grego Prisca, haviam ajudado Paulo a iniciar a igreja em Corinto. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. E o acompanharam até Éfeso, onde estavam começando outra igreja em casa, como era comum nesse período da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, melhor dizendo, capítulo 18, do versículo 18 ao 19. Romanos 16, do versículo 3 ao 5. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Todos os irmãos daqui os saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Nota de rodapé 9. O beijo público na face em sinal de submissão respeitosa e amor fraternal era um antigo costume oriental cultivado nas sinagogas e preservado pela igreja primitiva. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho, nota de rodapé 10. Paulo, como costume da época e entre os apóstolos, serviam-se da assistência de um amanuense, pessoa que se dedicava à arte de escrever, para quem narrava muitas de suas cartas. A saudação, entretanto, o apóstolo faz questão de fazer de próprio punho, a fim de mostrar seu carinho especial pelos irmãos de Corinto. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Filemão, capítulo 1, versículo 19. 2 Tessalonicenses 3, 17. Romanos 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. Nota de rodapé 11. Paulo é claro em alertar para o fato de que aquela pessoa que se mantém deliberadamente contra o Evangelho deve ser deixada por sua própria conta e risco, a fim de que experimente o que significa viver afastado da comunhão de Deus. Prove do desagrado do Pai e venha se arrepender. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, João 3, 36, Gálatas 1, do versículo 8 ao 9. Ao final da carta, Paulo suspira, uma expressão em aramaico, Maranata. Maranata, que significa vem, Senhor. Vem, Senhor. E tornou-se uma expressão de clamor muito conhecida entre os cristãos da igreja primitiva ao suplicar a Deus para que se abreviasse a gloriosa volta de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Nota de rodapé 12. Paulo encerra suas palavras escritas com a tradicional bênção apostólica, Gálatas 6,18, Efésios 6,24, Filipenses 4,23. Uma simplificação da bênção trinitária dispensada na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 13, 14. Paulo foi firme e amoroso
como todo bom pai deve ser, sempre disposto a corrigir, perdoar e regozijar-se com seus filhos na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor.